crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós viemos para mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos estudar a lição número 8 da classe maternal. E o título da nossa lição hoje é Davi ajuda Saul tocando para ele. O nosso versículo diz assim: Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul. Este versículo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 23. Qual será a história que nós vamos estudar hoje? Davi ajuda Saul tocando para ele. Vocês já devem saber quem são esses personagens que nós vamos estudar hoje. Essa história está registrada na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 23. Uma história muito abençoada de um garoto, de um jovem que ajudou um rei, porque Davi era um garoto, um jovem, e Saul, um rei. Uma história muito linda. Por falar em Davi, que Davi tocava, eu sei que vocês sabem que Davi, ele era um garoto que usava seu instrumento, o seu estilingue, para tacar pedras enquanto ele cuidava das ovelhas. Mais interessante que o melhor instrumento ainda que Davi usava era uma harpa, uma lira, um instrumento feito de madeira com muitas cordas. E Davi tocava. Nós vamos aprender essa história hoje. Mas primeiro, eu quero falar para vocês. Vocês sabem tocar algum instrumento? Tem crianças que sabem tocar pandeiro. Outras crianças sabem tocar piano. Algumas sabem tocar flauta. Quem sabe tocar flauta? Também tem aqueles que sabem tocar buzina, instrumentos de sopro, saxofone e muitos outros. E também tem aqueles que tocam violão, que tocam ukulele. Você sabe tocar algum instrumento? E quando a gente não tem nem instrumento em casa, o que a gente faz? A gente pega as tampas das panelas e faz os símbolos. Nós tocamos, queremos sempre estar aprendendo alguma coisa. E de todos os talentos que nós temos e fazemos, nós precisamos usar esses talentos para adorar a Deus. A Bíblia tem muitas histórias de pessoas que eram talentosas, que sabiam fazer alguma coisa. Mas o que elas sabiam fazer, elas faziam para louvar o nome do Senhor e para ajudar as pessoas. E é a história que nós vamos aprender hoje. Mas antes de nós contarmos a história, eu gostaria de cantar com vocês uma canção que fala de todos os instrumentos e dos personagens bíblicos que tocavam instrumentos. Vamos cantar? Davi tocava sua harpa para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Ian tocava o tamborim para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira
sabe tocar nenhum instrumento, se você ainda não desenvolveu nenhum talento, seria muito importante que você se despertasse para qual instrumento você gosta mais, para qual atividade você mais gosta de fazer e você se aperfeiçoar, você procurar fazer muito bem, fazer da melhor maneira possível, porque uma hora vai servir para alguma coisa. Mas entre todas as serventias, melhor ainda para louvar o nome do Senhor. Porque tudo que eu fizer, seja com os meus pés, com as minhas mãos, com a minha boca, com o meu corpo, seja para louvar o nome do Senhor. Vamos aprender a história de hoje? Nós vamos guardar os instrumentos, nós vamos colocar eles aqui num cantinho, porque nós temos uma história muito especial para aprender. Como eu disse para vocês, essa história de hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, que diz assim: Davi tange sua harpa perante Saul. Vocês devem conhecer o instrumento da harpa, mais antigamente chamado de lira, um instrumento de madeira com umas cordas, e essa é a história de hoje. A Bíblia nos conta que existia um rei em Israel chamado Saul. Saul, ele estava com o seu coração perturbado. O seu coração estava distante de Deus. O Espírito de Deus se afastou de Saul. E agora Saul estava com sua vida atormentada. Ele estava perturbado. Ele já não tinha mais paz em seu coração. Ele estava de uma forma tão terrível, insuportável. Então, alguns dos servos do rei Saul lembraram-se: por que é que nós não chamamos alguém que saiba tocar? Quem sabe assim o espírito mau se afasta da vida de Saul. E então um dos servos de Saul disse: eu conheço um garotinho, eu conheço um jovem, na verdade, um jovem valente, formoso, um jovem guerreiro, inteligente. E ele, sempre que passo lá pelos lugares, eu sempre vejo ele pastoreando as ovelhas do seu pai. Ele é muito inteligente, ele cuida das ovelhas do pai dele, ele é guerreiro inclusive. Mas ele toca uma harpa, ele tange. Muito lindo. Ele é filho de Jessé, o belemita, de Belém. Então o rei disse: manda chamar esse menino, esse jovem, porque eu preciso de alguém que faça alguma coisa para que eu tenha paz no meu coração. Então o servo do rei Saul foi na casa de Jessé, do pai de Davi, e disse para Jessé que o rei Saul mandava chamar Davi. Então Jessé preparou um jumento, carregou ele de pães, um odre de vinho, então mandou Davi, aquele valente, formoso, bonito, aquele jovem que, além de tudo, tinha um talento especial. Crianças, quando Davi foi chamado, ele era aquele garoto, aquele jovem, que lá no campo, enquanto cuidava das ovelhas, ele usava as suas ferramentas para afugentar muitos bichos, muitas feras. Inclusive, ele tinha o seu embornal, tinha o seu estilingue. Mas Davi, enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai, ele tinha um instrumento. E ele fazia muitas músicas lindas. Ele compunha músicas, letras de músicas. E ele tocava. E ele louvava o nome do Senhor. Ele ocupava o seu tempo cuidando das ovelhas
mas ele ocupava o seu tempo com um talento especial, tocando uma harpa, uma lira, e ele tocava muito bem. Tanto é que o servo do rei Saul chamou Davi. Então Jessé ordena que Davi vai até o rei. Quando Davi chega na presença do rei Saul, o rei agradou-se de Saul. Então Davi pega seu instrumento e começa a tocar. E quando Davi tocava e dedilhava, o espírito que estava no coração de Saul, o espírito mau, se afugentava e Saul sentia paz em seu coração. Então foi assim que Davi ajudou o rei Saul com aquele seu talento especial de tocar a harpa. O talento de Davi serviu para adorar a Deus, mas também para ajudar o rei Saul. Vejam que história maravilhosa, vejam que história linda. É tão bom quando nós sabemos fazer alguma coisa e quando nós fazemos algo que é para servir ao nosso Deus e também ao próximo. O que você sabe fazer? Procure sempre fazer com perfeição. Faça muito bem. Procure estar sempre aprendendo. Talvez agora ninguém te procurou ainda, mas um dia vai servir. E quando te chamarem para fazer algo, você está pronto, o seu talento aperfeiçoado e você está pronto com as suas habilidades para fazer, para servir a Deus. Assim como Davi. Davi, ele pastoreava as ovelhas, mas enquanto isso, ele tocava. Você pode procurar fazer alguma coisa para servir a Deus e também a alguém que vai precisar. Muito maravilhosa essa história. Nós queremos louvar a Jesus nesta manhã, pela sua vida e por todas as crianças que estão participando da escola dominical. Que você possa aprender a tocar um instrumento, que você possa aprender a fazer alguma coisa de especial. Você tem condições, você é inteligente, você é habilidoso, você tem talentos, você pode desenvolver muitos talentos. Procure, criança, fazer alguma coisa, aprender algum instrumento para tocar na orquestra da igreja, para tocar lá na escola, para cantar uma música para o seu colega. De repente alguém que vai precisar, alguém que estiver dodói, uma música que pode tocar o fundo do coração daquele que está necessitado, daquele que talvez está triste e alegrar o coração. Por isso nós louvamos a Jesus nessa manhã, por todos os benefícios que Ele tem nos dado e tudo que nós fizermos, seja com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa voz, com os nossos olhos, com o nosso corpo, seja para louvar o nome de Jesus. Papai do céu, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa escola bíblica dominical, por essa lição maravilhosa que nós aprendemos nessa manhã, que nós temos talentos, podemos desenvolver habilidades e que essas, Senhor, possam servir para louvar o Teu nome e também para servir o próximo. Assim como Davi tocava seu instrumento, tangia sua harpa e afugentava o espírito mau da vida do rei Saul, nesta manhã, que tudo que nós possamos fazer para servir o nosso próximo seja direcionado pelo Senhor Jesus, que nós possamos fazer de todo o nosso coração, procurar estar sempre fazendo o melhor para a Tua obra, para engrandecer o Teu nome. Nós te louvamos pela vida de cada criança, pedimos uma semana de paz, de bênção, pedimos a Tua proteção. Fica conosco agora e sempre. Amém. Amém, crianças. Um beijo para vocês. Até domingo que vem.